Pessoal, venho apresentar aí o componente MS-GIPs idosos, aspectos clínicos, fisiopatológicos e terapêuticos de agravos prevalentes, que será ministrado no 6º semestre do curso de Medicina do IMS-UFBA. O núcleo temático 7 é a saúde da pessoa idosa, que tem como articulador do núcleo o professor Rafael Carlos, a mobilizadora deste componente, professora Joana Tringrausi, eu, professores das aulas teóricas, professora Joana Tringrausi, com 2 horas por semana, e professora Annelise Botelho, com 2 horas por semana. Nas aulas práticas, vocês encontram-se divididos em 6 grupos, 2 grupos com a professora Joana Tringrausi, um grupo com a professora Gabriela Chateaubriand, um grupo com o professor Rafael Carlos e um grupo com a professora Larissa Davi Santos, todos com 4 horas semanais. Então, trata-se de um componente com carga teórica e prática. Lembrando um pouquinho sobre a pirâmide de Miller, né, sobre o aprendizado, vale lembrar que a gente tem o aprendizado lá na base da pirâmide do saber, seguido com o saber como, o mostrar como, o fazer e, por fim, ser. Então, para que a gente chegue no ser médico, a gente começa de uma base onde a gente tem o saber teórico, que é o domínio de conceitos fundamentais, nesse caso, em geriatria e gerontologia, como, por exemplo, as síndromes geriátricas, a farmacologia do idoso, o envelhecimento saudável. A gente sobe nessa pirâmide com saber como, quando a gente aplica esses conhecimentos com o raciocínio clínico, as hipóteses diagnósticas, a interpretação de exames, planos de cuidado. Por fim, a gente vai mostrar como, ou vocês demonstram as habilidades técnicas e comunicacionais, fazendo uma anamnese geriátrica, um exame físico bem feito, o uso das escalas clínicas, né? Vocês vão para o campo de prática e atuam nessa prática com segurança e empatia, nas consultas na unidade básica, as visitas domiciliares quando possível, planos terapêuticos. E, por fim, o ser médico, quando a gente incorpora todos esses saberes, né, em incorporação de valores e atitudes profissionais. Respeito, ética, empatia, centralidade no idoso. Então, cabe a nós, nesse processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, nós, professores, e vocês, alunos, buscarem subir nessa pirâmide, né, com base em todo esse processo de ensino e aprendizagem que a gente propõe. Então, considerando isso, os objetivos do componente são capacitar o discente para atendimento clínico da pessoa adulta e idosa, contextualizando em seus aspectos demográficos e biopsicossociais, bem como apresentar uma visão integrada e ampla dos aspectos relativos ao envelhecimento e às doenças prevalentes em saúde da pessoa idosa e doenças reumatológicas. Os objetivos específicos são desenvolver a capacidade do discente em realizar entrevista clínica estruturada, com ênfase na complexidade do paciente idoso, ampliar a capacidade analítica e o raciocínio clínico do discente para a elaboração de hipóteses diagnósticas, capacitar o discente a realizar condutas diagnósticas complexas, visando a elucidação de diagnósticos, introduzir as diferentes modalidades de atendimento à pessoa idosa na atenção primária à saúde, ampliar a capacidade do discente no trabalho em equipe, multiprofissional e interdisciplinar, introduzir o tema do envelhecimento em seus aspectos biopsicossociais, apresentar as principais patologias que acometem o paciente idoso, suas características clínicas, fisiopatologia, diagnóstico diferencial, exames subsidiários e terapêutica, e apresentar as principais patologias reumatológicas que acometem a pessoa adulta, suas características clínicas, fisiopatologia, diagnóstico diferencial, exames subsidiários e terapêutica. Os objetivos do componente a gente tem como metodologias de ensino uma carga horária teórica, onde serão utilizados prioritariamente as metodologias ativas de ensino, exemplificadas aqui como aprendizado baseado em equipes, TBL, sala de aula invertida, exposição dialogada, discussões de casos clínicos e gamificação.
Na carga horária prática, ela será realizada nas unidades de atendimento ambulatorial, nas quais os professores de prática estarão alocados com rodízios semanais entre consultas individuais, triagem clínica e visitas domiciliares, podendo ocorrer teorizações semanais baseadas na problematização de acordo com a orientação de cada instrutor de prática. Os recursos que a gente vai dispor, principalmente para a parte teórica, né? A gente tem o AVA Moodle, o ava.ufba.br. Observe que esse é o sistema mais recente da UFBA e não o que foi utilizado no componente IMS D79 do semestre passado. O curso é o IMS D89 GIPS. Para acessá-lo dentro da plataforma AVA, né, no site ava.ufba.br, você vai em graduação, buscar cursos, digita IMS D89 e realiza a inscrição. É a autoinscrição, a chave de inscrição tem como senha lá IMS D89. Lá você vai encontrar todo o componente organizado, compartilhamento de bibliografia, as atividades avaliativas que houver do componente na parte saúde do idoso, um material de apoio e o que mais for necessário durante o semestre. Observem que vai ser obrigatório o uso da plataforma, pois algumas atividades serão realizadas lá de forma remota, considerando todas as exposições que vocês fizeram no final do semestre passado com relação ao componente IMSD 79, que tem um formato muito semelhante ao IMSD 89, foram feitas algumas adaptações para que o semestre transcorra de uma maneira melhor do que o semestre passado, considerando o feedback de vocês. Então, é importante que vocês busquem o acesso a essa plataforma. Não há justificativa para dificuldade técnica, considerando que vocês têm muito mais facilidade com essa parte de tecnologia do que a gente, né? Então, a parte de tecnologia eu acho que não é um desafio, até porque todos vocês têm acesso, né? Foi observado uma coisa que foi observada no semestre passado, todos têm acesso a um tablet, a um celular, né? E essa forma de acesso ao componente é mais organizada e mais fácil do que essa comunicação via WhatsApp ou via e-mail, né? Então, acho importante vocês acessarem a plataforma. Qualquer dificuldade pontual com alguma questão de e-mail, alguma coisa do tipo, a gente resolve, né, com a TI da UFBA, mas é importante que vocês acessem esse recurso. Cronograma teórico de reumatologia que foi disponibilizado pela professora Annelise, né? As aulas teóricas ocorrerão sempre às segundas-feiras, com início previsto às 7 horas, na sala de 219. Haverá uma tolerância de 15 minutos, lembrando que a chamada será feita ao início da aula, será enviado para vocês por e-mail o contrato pedagógico, onde a gente expõe, né, tudo aquilo que a gente considera importante, os direitos e deveres de vocês. E a gente, devido a curto tempo, né, da aula, a gente considerou que seria interessante que a gente fizesse esse contrato pedagógico, estipulasse que há uma tolerância de 15 minutos para o início da aula, a chamada é feita no início da aula, e quem não chegar até os 15 minutos terá que conversar pessoalmente com a professora para ver se ela considera alguma coisa, mas que, via de regra, quem não chegou até a hora da chamada vai levar falta nas duas aulas, certo? Então, é importante que a gente alinhe isso para uma questão de melhor aprendizado de vocês, certo? O cronograma teórico da saúde do idoso está aí, né? Essa videoaula vai entrar no lugar dessa apresentação do componente que seria no dia 2/9, mas que, devido ao Congresso UFBA, não aconteceu, para que a gente mantenha o cronograma e consiga fechar antes do final do ano, do Natal, a gente precisou, então, fazer essa videoaula para que vocês tivessem acesso às informações e semana que vem a gente começasse já com as aulas teóricas.
As aulas teóricas ocorrerão sempre às terças-feiras, com início previsto às 13 horas, na sala 219. Haverá tolerância de 15 minutos, a chamada será feita, né? Então, às 13h15, e havendo alguma necessidade de adaptação aí ao longo do semestre, a gente vai fazendo essas adaptações. Mas, via de regra, a gente terá o mesmo contrato pedagógico que será enviado por e-mail para vocês, certo? O cronograma das atividades práticas, né? A gente decidiu que nesse semestre a gente fará 2 feedbacks individuais, um no meio do semestre e outro no final do semestre, para que a gente pudesse ter um acompanhamento mais interessante por parte de vocês. As atividades práticas elas ocorrerão em grupos que vão de até 10 alunos nas unidades ambulatoriais. Cada grupo será dividido em duplas ou trios e que realizarão rodízios das atividades organizadas pelo instrutor de prática. Nesse início de semestre, muito provavelmente, a gente vai precisar dividir um dos grupos nos outros grupos. Assim sendo, para que a gente possa ter um aproveitamento da atividade prática, a gente não poderá contar com todos os 12, 13, 14 alunos na unidade. Então, de acordo com cada instrutor de prática, a gente vai realizar uma adaptação dessas atividades nesse primeiro mês, para que a gente possa conduzi-lo de uma forma que haja aproveitamento. Isso vai ser exposto pelo instrutor de prática no momento que vocês estiverem em contato com eles. Então, uma vez matriculados, estando no grupo de prática, eu recomendo que vocês entrem em contato com o instrutor de prática para que a gente possa alinhar essa questão. Como a gente não vai ter aula no dia 3, né? Talvez não tenha também no dia 4, por conta da questão da matrícula. Assim que vocês estiverem matriculados, entre em contato um representante do grupo com o instrutor de prática. Caso vocês não tenham o contato desse instrutor, entre em contato comigo, que aí eu direciono vocês para esse instrutor, tá? Mas é importante que vocês façam esse contato para que a gente alinhe. Possivelmente, na semana que vem, no dia 10 e 11, a gente já vai estar no campo de prática. Então, é importante que a gente saiba quem vai para o campo, o horário de encontro lá. Então, entre em contato com o instrutor de prática de vocês. As unidades de atendimento, né? Eu não coloquei aqui o grupo porque a gente ainda não tem, né, essa matrícula, mas os alunos que estarão comigo nas quartas-feiras vão estar na Policlínica Regional. Os alunos que estarão com Gabriela estarão na Unidade Básica de Saúde do Panorama. Os alunos que estarão com Larissa, às quintas-feiras, está errado ali, às quintas-feiras, no Nossa Senhora Aparecida, na Unidade de Saúde da Família. Os alunos com Rafael na Policlínica Regional. Então, isso não está completamente fechado por conta dessas questões que a gente vai precisar alinhar essa semana, mas a princípio as unidades são essas, tá? Só ressaltando que a data ali de Larissa está errada, é quinta-feira, não é sexta. Então, vamos falar um pouquinho sobre avaliação, que eu sei que é um ponto crítico. Vamos lembrar lá a pirâmide de Miller que eu mostrei para vocês. Então, considerando que a gente tem toda essa complexidade do saber, né, no fazer médico, no ser médico, a gente tem todas essas questões, a gente precisa avaliar de acordo com essas habilidades que vocês vão adquirindo ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, como a gente avalia o saber, né? A partir de avaliações processuais, avaliações de provas escritas, quizzes online, seminários, que vocês já estão habituados a fazer. Como a gente avalia o saber como? Com avaliações práticas, né? Então, OSCE, simulações, práticas supervisionadas e etc. Como a gente avalia o mostrar como? Né? Então, também de uma forma prática, avaliações práticas, simulações, essa prática supervisionada. Como a gente avalia o fazer? Né? Então, essa observação direta, o mini-sexo, o feedback estruturado, são formas de você avaliar o fazer médico. E o ser médico? A gente tem
a avaliação portfólio reflexivo, os diários de campo, avaliação 360. Considerando isso, apenas uma avaliação teórica, uma avaliação de conteúdo, não é capaz de mostrar para nós esse desenvolvimento de vocês enquanto aprendizes de medicina. Então, a gente precisa de um sistema de avaliação que contemple toda essa complexidade. Em sendo, serão utilizadas algumas metodologias de avaliação. Então, tanto os testes pré e pós-aprendizagem baseados em equipes, avaliação dos casos clínicos, avaliação das atividades de sala de aula invertida e outras, de acordo com a metodologia de aula teórica, avaliação processual diária das atividades práticas, avaliação prática individual com ênfase na execução do exame físico, avaliação teórica, cognitiva integrada e o portfólio acadêmico. O sistema de avaliação, então, será a avaliação integrada com peso 3,5, as avaliações processuais teóricas com peso de 0,75 para cada um dos componentes, avaliações processuais práticas, avaliação diária do desempenho das atividades práticas, né? Então, avaliação diária 2 pontos e avaliação prática 2 pontos. E o portfólio acadêmico, que a gente até consultou a coordenação sobre a necessidade de mantê-lo, e ficou acordado que a gente irá manter até nova reunião com a coordenação, mais para o final do semestre. Então, esse semestre a gente precisa manter o portfólio e nesse semestre a gente vai organizar esse portfólio de uma forma mais uniforme. Então, vocês vão receber por e-mail uma orientação sobre o portfólio, já considerando as datas que vocês vão entregar esses portfólios e o formato que vocês vão entregar esses portfólios. A gente preferencialmente vai utilizar o sistema da UFBA. Caso ele não esteja disponível, vocês irão conversar com o instrutor de prática, especialmente quem tiver com a instrutora substituta, para que a gente possa alinhar um outro formato. Somente é formato de entrega, porque não irá mudar o formato de confecção, certo? Então, vocês vão confeccioná-lo no formato de diário de bordo. Preferencialmente, devem fazê-lo ao longo do semestre. Não devem deixar só para o final do semestre para essa entrega. Até porque esse material, ele não deve ser um material extenso, tá? Ele não é um material para vocês fazerem uma tese de doutorado. É para vocês fazerem uma pequena apresentação daquilo que está acontecendo ao longo do tempo. Vocês vão ver isso nesse documento que eu irei enviar por e-mail para vocês. Então, vão ter 2 datas de entrega, até porque a gente vai ter esses 2 momentos de feedback e a gente precisa considerar também esses portfólios para esse momento de feedback, certo? Então, fiquem atentos a esse documento que será enviado por e-mail. As avaliações cognitivas, então, serão integradas, são 20 questões em cada avaliação, 10 questões de saúde do idoso, 10 questões de reumatologia, lembrando que vocês não vão diferenciar essas questões ao longo da prova, né? Então, essa questão de reumato, não, ela estará integrada, sempre alinhada a um caso clínico, buscando aí essa complexidade da avaliação para que a gente perceba que, muito além do conteúdo, vocês estão conseguindo elaborar um raciocínio clínico a partir da realidade e confeccionando esse modus operandi aí da medicina e não apenas perguntas diretas, porque quando tem isso, faz isso, né? E a gente terá uma avaliação prática muito semelhante à avaliação que vocês fizeram no semestre passado. A bibliografia básica da parte de saúde do idoso é essa. Nós teremos disponível as 2 edições lá no Moodle. Preferencialmente, a gente vai usar a 5ª edição, que é a mais recente, mas eu deixei as 2 porque na biblioteca a gente sabe que tem mais a 4ª do que a 5ª. Então, a gente vai adaptando aí, principalmente com relação à terapêutica, aquilo que tiver mudado, a gente vai falar na sala de aula e é importante que vocês estejam atentos a isso, tá?
Então, a gente vai utilizar como bibliografia básica os tratados de geriatria e gerontologia e de medicina de família e comunidade. Os grupos e unidades ainda não estão disponíveis para nós, porque a matrícula ainda não fechou, né, por conta da mudança do sistema, mas assim que vocês tiverem acesso a isso, eu peço que vocês entrem em contato com os professores de prática de vocês. Quaisquer dúvidas, qualquer coisa que não tenha ficado bem esclarecida nessa aula, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, ou a gente vai tirar na primeira aula na semana que vem. Para a primeira aula da semana que vem, não há necessidade de vocês fazerem estudo prévio e não vai haver nenhuma avaliação no início, tá? Então, a primeira aula vocês podem ir sem problema, mas já comecem a adiantar, né, a se familiarizar lá no Moodle com os conteúdos, com o material, ver se tem alguma dificuldade, alguma coisa que não esteja lá bem alinhada, tá bom? Então, espero vocês na terça-feira, né, da semana que vem. Um abraço.